Queridos, nós vamos estudar a palavra de Deus, deixá-la falar ao nosso coração. E para isso eu quero pedir você que abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Os nossos irmãos na internet, que Deus possa abençoá-los ricamente, e toda a equipe, a mesa de som, a equipe de comunicação que tem trabalhado para fazer a palavra de Deus conhecida, não só aqui na nossa igreja, mas em vários lugares quando as pessoas acessam a internet. Que Deus sustente esse ministério, a vida e a família de vocês. Jeremias capítulo 31. No dia do meu casamento, meu pai leu aquele texto: deixa pai e mãe, une-se à sua mulher e se tornem os dois uma só carne. Deixa pai e mãe. Uma decisão. E essa decisão, ela traz uma responsabilidade muito grande. E ele disse, quando meu pai quer bater, ele bate com força e de acordo. Eu não sei se precisava daquilo tudo naquele dia, não, mas ele bateu com força e foi bom. Ele disse algo que ficou... Várias coisas ficaram gravadas, mas uma coisa ficou muito gravada. Ele disse, quando você decidir uma coisa, a consequência da sua decisão vai recair sobre a sua casa, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos futuramente. Quando você tomar uma decisão errada, quando você decidir sem pensar muito bem, a consequência quem vai colher não é só você, mas a sua esposa e futuramente seus filhos. Eu achei isso muito, muito interessante naquele dia. E hoje nós nos reunimos aqui para agradecer a Deus aquilo que tem acontecido na vida dos nossos filhos. Foi uma escolha nossa trazê-los aqui, para eles aprenderem coisas que eles não vão aprender no dia a dia fora da igreja. Eu decidi fazer com que a minha família caminhe na palavra de Deus, comece o projeto da minha vida, da minha família na casa do Senhor. E eu espero que esse seja o projeto de cada família aqui representada. E daquelas que não puderam estar aqui, nós vamos conversar sobre isso. Um projeto chamado Igreja, que antes de ser meu e seu, é de nosso Senhor. De nosso Senhor. Amém? Vamos ler Jeremias capítulo 31. Carlos, me desculpe, eu sei que você fala para eu já falar o versículo para adiantar. É a partir do verso 31. Jeremias 31, verso 31. Nós vamos ler do verso 31 até o verso 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua igreja se faz reunida para ouvir a tua voz. Por isso, fala de uma forma direta, objetiva aos nossos corações. Nos faz entender qual é a tua vontade com relação às nossas vidas. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Queridos, um projeto, quer seja de arquitetura, quer seja familiar, financeiro, quer seja qualquer projeto, ele começa, né, na necessidade que o coração sente e que a mente percebe. Querendo ou não, a necessidade ela surge, ela brota e ele é realizado na junção do coração e da mente. Do coração e da mente. O projeto de vida, a escolha de arquitetura, a escolha de advocacia, de direito, de contabilidade, a escolha de seguir um rumo na vida, ela é uma junção entre o coração e a mente. Quando um casal se propõe a constituir uma família, a fazer um projeto, esse projeto parte do coração, mas também da razão. Não é apenas emoção. Nós vamos casar, vai casar, mas viver de quê? Existe um projeto. Nós precisamos projetar as nossas vidas, projetar a nossa fé cristã. E todos os projetos que vamos realizar, que vamos exercer, todos eles, quer seja no âmbito da fé, ou na família, no social, no espiritual, todos eles partem de uma junção do coração e da mente, da razão e da emoção. Trabalhando junto, então o projeto ele começa a ser realizado, vislumbrado e idealizado. Nós falamos muito de projetos particulares nossos, pessoais nossos, como a faculdade dos nossos filhos e a nossa própria faculdade, nosso próprio estudo, o nosso sustento, a nossa vida financeira, que é um projeto particular nosso, em que desejamos às vezes alcançar algumas coisas para que os nossos filhos tenham uma vida melhor, mais digna do que às vezes nós tivemos. Esse foi, por exemplo, um projeto do meu pai. O meu pai, por exemplo, o primeiro chinelo que ele usou foi aos 14 anos de idade. E ele queria que eu e a minha irmã não tivéssemos essa mesma experiência. Então ele projetou, ele idealizou, ele buscou, mas não apenas olhando humanamente e terrenamente para as coisas, mas buscando em Deus aquilo que era melhor para as nossas vidas. E quantos de nós já sofremos almejando um futuro, almejando algo que é de fato importante e relevante para nós e para a nossa família? Quantos de nós sonhamos todos os dias? E quantos de nós nos alegramos porque um parente nosso ou porque um filho conquistou uma vitória, ingressando na faculdade ou saindo da faculdade? Eu e a minha esposa é formada em enfermagem. Custou sair. Foi difícil. Como foi difícil. Nesse projeto, no último ano da crise, nós nos mudamos para Uberaba. Quase falei Uberlândia. Uberaba. Nós mudamos para Uberaba no último ano de faculdade. Nos deparamos com uma situação. Se ela fizesse o curso, transferisse o curso para Uberaba, ela teria que fazer não um ano só, mas 3 anos. A grade curricular não batia. Então nós decidimos que ela continuaria em Patrocínio. Ela ia domingo, 3 horas, acabava o culto, a gente ia para casa, tentava dormir um pouco, 3 horas da manhã ela pegava o carro e ia para Patrocínio. Sexta-feira, 6 horas da tarde, ela saía do estágio, com a roupa e a mala já no carro e ia para Patrocínio, para Uberaba. Chegava 10 horas da noite, por volta de 10 horas da noite. Foi uma luta, um ano de luta. Mas como foi bom abraçá-la no final e dizer: vencemos, juntos, mas vencemos. Passamos por isso. Só que quantas coisas acontecem até adquirirmos certas vitórias. Quantas lutas, quantas dificuldades. E no meu caso em particular, não sei quantos já tiveram o desprivilégio, porque não dá para se falar de privilégio de morar longe um casal. O desprivilégio de morar longe. Todas as vezes que nos encontrávamos, estávamos diferentes. Não um com o outro, éramos pessoas diferentes. Nós mudamos todos os dias. E eu não via as mudanças dela dia após dia, e só via depois de 7 dias ou depois de 15 dias. E como isso é difícil. As pessoas mudarem, o filho vai para a faculdade, viaja, fica 4 meses fora, volta completamente diferente. Ele não é o mesmo, ele mudou. Muita coisa mudou. Quando nos desencontramos e nos encontramos, um professor gostava de dizer o seguinte para mim:
Quando tomamos banho, a água que desce pelo nosso corpo não é mais a mesma, bem como a nossa mente, o nosso coração e nós não somos mais o mesmo. Num simples banho, em simples segundos que se passam, a nossa vida muda, o nosso pensamento muda, muitos rumos da nossa vida mudam. Eles se transformam em apenas segundos. Temos pouco tempo e às vezes já desperdiçamos muito do tempo que temos na nossa vida. E Deus, nessa manhã, falando de projeto, de vida, de rumo, de trajetória, de escolha, Ele quer tratar o nosso coração. Talvez o seu filho já tem 18 anos e você olha para trás e você vê o quanto você perdeu de tempo com ele. Talvez você olhe para o seu filho, ele tem 25, 30 anos, e quanto tempo você já desperdiçou em cultivar não aquilo que de fato deveria ser cultivado. E dentro disso, pode parecer que não tem nada a ver, mas dentro disso eu quero fazer uma colocação. Existe algo chamado, não dentro da teologia apenas, mas dentro da Bíblia, chamado sacerdócio universal. Alguém poderia me dizer o que é sacerdócio universal? Sacerdócio universal, o que é? Cada pai, cada pessoa sendo cristão, levando outras pessoas a Cristo, levando seus filhos ou outras pessoas a Cristo. Isso me faz entender que toda pessoa cristã é um missionário. E conversando com os adolescentes, eles têm sofrido na minha mão, porque eu tenho batido muito neles. Coitados adolescentes, né, Mateus? Tem sido fácil, não. Crente que a vida não conta nada sobre Cristo, não é um missionário. Um cristão que não é um missionário, um cristão que não tem nada para falar sobre Cristo com a vida, e não estou falando com palavras, mas com a vida. Se a nossa vida não é um projeto de Deus, se Ele não conta a história dele a partir da nossa história, precisamos repensar o rumo da nossa vida. Para onde estamos caminhando? O que temos feito da nossa vida? Porque o que se leva da vida é a vida que se leva. O que realmente importa é aquilo que fazemos da nossa vida e não aquilo que conquistamos. Muito mais importante do que as nossas conquistas é aquilo que fazemos, decidimos fazer das nossas vidas. É sobre isso que esse texto trata. Cada pessoa entender que é um missionário comissionado por Deus, chamado, convocado por Deus para fazer missões no seu trabalho, na sua casa, por onde passar. Para ser não aquilo que simplesmente desejamos ser, mas aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E Ele não precisa de nós, queridos. As estrelas contam quem Deus é. O ar que respiramos, ele revela quem Deus é. O sol que brilha revela para nós que existe um Deus criador. Ele não precisa de nós, mas Ele decidiu escolher cada um de nós e nos usar. E isso é uma dádiva, é um privilégio muito grande, que precisa ser aproveitado por nós. Eu tive uma experiência dramática, em que eu não sabia o que fazer. Eu contei alguma vez, eu não sei se alguém aqui já ouviu sobre isso, mas uma mãe desesperada em Frutal. Em Frutal eu fiz num ano 33 cultos fúnebres sozinho, sem o pastor Elimar. Com o pastor Elimar deve ter tido uns 50, juntando tudo. Só que um deles, isso no primeiro ano de ministério, um deles, a mulher bate na porta do escritório da igreja, um pouco antes do culto começar. E nesse dia estava eu e o pastor Elimar, só que eu ia pregar e ele ia fazer a Santa Ceia. Ela disse: eu preciso que alguém vá fazer um culto fúnebre, meu filho morreu, eu preciso de alguém lá. Eu falei assim: calma, quando o pastor for ministrar a Santa Ceia, eu vou. Queridos, foi tão rápido que eu não imaginei nada. Quando eu cheguei, era uma criança recém-nascida. Tinha nascido e poucos instantes depois morrido. Morreu.
Quando eu olhei para aquele caixão branco, eu entrei, olhei para aquele caixão branco pequeno, me faltou palavras. Eu não sabia o que eu falava. Eu não sabia o que dizer. E o único sentimento que Deus plantou no meu coração foi o que eu podia falar naquele momento. Nós temos anos de vida. Anos de vida. Um privilégio de ouvir, com o privilégio de ouvir sobre Deus. Com o privilégio de cantar sobre o amor de Deus. O privilégio de andar debaixo do cuidado de Deus. E muitas vezes fazemos como Judas, o traindo não com um beijo, mas de muitas outras formas. Menosprezando, humilhando, desrespeitando, não valorizando, de diversas formas, o nome e o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa criança, o que eu pude dizer naquele dia, essa criança não teve o privilégio de ouvir sobre Deus, de cantar, de andar debaixo do cuidado, mas nós temos. Nós temos, nesse momento, a experiência de ter Deus cuidando das nossas vidas, consolando o nosso coração. Quantos de nós temos desperdiçado o nosso tempo e a nossa vida? Temos anulado a aliança que fizemos. Tem gente que converte todo dia, toda semana está convertendo. De acordo até mesmo com a vida que tem levado. Todo acampamento converte. E aí esquece da conversão, esquece do compromisso, esquece da aliança firmada e continua a vida como se nada tivesse acontecido, como se Deus não tivesse se apresentado a ele. E deixa-se então de fazer tantas coisas, deixa-se então de falar tantas coisas. Deus nos chama para através de nós contar uma história. Eu quero falar sobre um sonho chamado igreja, que começa não no nosso coração e na nossa mente, mas é apresentado aqui para nós. Aqui. Não é o que eu penso da igreja ou o que você pensa da igreja. Não é o que eu penso de Deus ou da vida, ou o que você pensa da vida. É aquilo que está escrito aqui. É aquilo que Deus mostra para nós, como devemos ser, como a igreja do Senhor Jesus Cristo é. Como ela é. E ela muitas vezes não é como nós gostaríamos que ela fosse. A mensagem às vezes não é aquela que eu gostaria de ouvir. A vida não é normalmente como eu gostaria que ela fosse. Mas Deus pega tudo aquilo que eu acho que não é e começa a trabalhar. Ele não fica parado olhando, ô infeliz, está difícil, mas você merece tudo isso. Não, o pensamento de Deus não é esse. O propósito de Deus não é que tenhamos dor e que soframos todos os dias da nossa vida. Esse não é o objetivo de Deus nos fazer sofrer. Na verdade, essa nada mais é, normalmente, estou falando normalmente, não é via de regra também, normalmente fruto da nossa escolha. A dor. Aqui nesse texto, Deus falando para a igreja, eles estavam... Se alguém depois quiser, leia no boletim, eu escrevi sobre esse texto rapidamente. Eu escrevi rapidamente sobre esse texto. Exílio era um retrato da vida espiritual do povo. Nesse contexto. Eles estavam vivendo uma infelicidade profunda. E por viverem assim, Deus então se apresenta a eles novamente e os dá uma saída. Uma porta, uma saída. Na verdade, Deus ofereceu uma vez para o homem a porta de entrada para o pecado no mundo, chamada lei. Deus ofereceu a lei, deu a lei. E essa lei foi a porta de entrada para o pecado no mundo. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus oferece uma outra saída, uma outra porta, que nós conhecemos como Jesus. Jesus, uma saída, uma única saída. E às vezes, assim como o povo de Israel, nós minimizamos os nossos problemas.
achando que os nossos problemas, achando que o nosso problema é, por exemplo, o meu carro ontem à noite, trabalhando para a igreja, acontece um negócio. A Cris está dirigindo o carro e me liga, o carro parou de funcionar, parece que é gasolina, mas não pode, eu abasteci ontem, não é gasolina. Ela, vem aqui. Cheguei lá, colocou 2 litros de gasolina, o carro funcionou 2 minutos, parou de funcionar. Aí você liga, não pega. Depois de 10 minutos pega, anda mais um pouco, para. Fala assim, vamos encostar isso na garagem. O meu problema não é... O meu problema maior, ou o meu problema de verdade, não é um problema no carro. Não é a falta do carro. Porque eu cheguei em Uberlândia sem carro. Deus me deu esse presente. A igreja lutou comigo, orou, intercedeu e juntos, não só eu, mas juntos nós conquistamos essa vitória. Eu comprei esse carro, que a vitória é nossa, não é minha só. Eu compartilho isso com os irmãos. Mas o meu problema não era uma falta de carro. Os meus problemas são muito maiores que esse. Uma mãe chorando me procura e fala, o meu filho está com um problema, isso, ele não quer ir na escola, ele não quer isso, ele tem amizade assim, eu não quero que ele tenha... Querida, o problema do seu filho não são as más companhias. O problema do seu filho não é que ele não quer ir na escola. O problema do seu filho é muito mais profundo. Os nossos problemas são muito mais profundos. Diz para ela, você tirou seu filho da igreja, você escolheu não estar na igreja, e agora depois de 15 anos, você quer dizer para mim que o problema do seu filho é que ele não quer ir na igreja, é que ele não quer te obedecer, é que ele não quer isso, que ele não quer aquilo, ele não vai nunca. O problema dele não é falta de obediência, o problema dele é falta de conhecer a Deus. É falta de intimidade com Deus. Queridos, por que o homem peca? Por que o ser humano peca? Por falta de conhecer a Deus. Por que o ser humano vive ansioso? Por falta de conhecer a Deus. Por falta de conhecer a Deus. Porque a nossa vida, às vezes, não é como gostaríamos que ela fosse. Por falta de conhecer a Deus. Porque Paulo disse uma coisa interessante. Aprendi a viver bem e contente em qualquer situação. Em qualquer situação. Pode faltar o que for e pode sobrar o que for. Os nossos problemas são mais profundos do que aquilo que podemos enxergar. Muito mais profundos. As questões são muito mais profundas do que aquilo que se pode ver. Muito mais. Queridos, esse projeto chamado igreja, que foi instituído por Deus, ele é o que deveria ser quando o versículo 33 se faz evidente nas nossas vidas. O versículo 33 diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Quando isso fica evidente nas nossas vidas, somos aquilo que deveríamos ser. Somos a igreja que deveríamos ser. Somos o pai que deveríamos ser. Somos a mãe, a família, o filho, o avô, a avó, o presbítero, o pastor, o evangelista, aquilo que Deus queria que fôssemos no nosso dia a dia, aquilo que deveríamos ser. Quando é evidenciado isso nas nossas vidas, que a lei de Cristo está presente na nossa mente, na nossa vida, que ela dirige a nossa consciência, a nossa vida, que é a lei de Cristo, que é a lei de Deus, que é a palavra de Deus que dirige os nossos passos. Quando ela está impressa na nossa mente, no nosso coração, quando as pessoas observam isso, Deus se alegra das nossas vidas. Isso é mais importante do que qualquer fortuna que possamos dar a Deus. É mais importante do que qualquer coisa que possamos oferecer a Deus.
O que importou para Deus quando Abraão oferece o seu filho, não era o seu filho propriamente, mas a obediência que ele prestou a Deus. Deus, se é isso que o Senhor quer, toma. E Deus então fala para Abraão: homem de fé, olha para o teu lado, olha ali atrás, lá está o cordeiro. Eu me alegrei com a tua obediência, eu me alegrei com a tua fé. Você ouviu, creu e obedeceu. Você colocou a sua fé em prática. Você ouviu, entendeu e andou de acordo não com o seu coração, mas com aquilo que ouviu, com aquilo que creu. Quantos de nós, todos nós temos dificuldade de andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que ouvimos. É fácil acreditar, é fácil crer, é fácil dizer que tem fé. Viver no eu acredito, eu sei que existe, eu sei que Deus pode, isso não é difícil. Mas colocar o nosso coração plenamente à disposição de Deus e falar: eu creio, Deus, está na mão do Senhor, eu não vou correr mais atrás, o que eu tinha de fazer eu fiz, agora está com o Senhor. Eu vou dobrar o meu joelho no chão, e eu sei que ajoelhado, com o joelho no chão, eu posso ir mais longe, eu posso fazer mais, porque eu cheguei no meu limite. Eu não posso ir mais. Eu quero andar de acordo com a tua lei, e não de acordo com a vontade do meu coração. E às vezes a vontade do nosso coração é não olhar para a esposa durante o dia. Às vezes a vontade do nosso coração é não olhar para a cara do nosso filho mais. Às vezes a vontade do nosso coração é não ver o avô mais. Às vezes a vontade do nosso coração é inúmeras vezes diferente do que a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é: vai lá, ame, perdoe, abrace, respeite, se dê. Vocês são iguais. Ame. A guerra nunca modificou para o bem. Nunca modificou para o bem. Tem um filme chamado... Fui falar, o filho em vez de filme está sumindo. Uma razão para cantar. Uma razão para cantar. E é um cara que nunca tinha ouvido falar sobre Deus, foi preso injustamente e, por bom comportamento, foi solto para trabalhar num determinado lugar que cristãos lideravam, lá nos Estados Unidos. Acredito ser uma história baseada em fatos reais, um filme baseado em fatos reais. Ele começa, então, a ser eu não vou saber falar o nome francês, mas é lixeiro. Pega o lixo, joga no caminhão. Só que nos Estados Unidos é diferente. Tem a lixeira de plástico, ele pega, coloca no caminhão, o cara limpa a lixeira e coloca no lugar de novo. Não é igual aqui no Brasil, que é sacolinha branca, sacola preta, azul, o cara pega aquilo rasga, joga e fica lixo para tudo que é. Não é desse jeito, é diferente. Ele falou assim: cara, você falou que eu ia ser um recichê de reciclei, um negócio assim, é para ser lixeiro? Eu falei assim: você está achando que você ia ser o gerente? Vamos começar aqui por baixo. E ele começa, e em determinados lugares, as pessoas começam a criticá-lo porque ele cantava, ou por qualquer outra coisa. E ele então queria enfrentar e queria brigar. Ele falou assim: cara, você está carregando, presta bastante atenção, você está usando o uniforme da empresa. Você não pode, com o uniforme da empresa, desrespeitar as pessoas por onde você passa. Você está usando um uniforme, você é representante nosso. Você está louco? Você quer voltar para a cadeia? Você quer voltar para a prisão? Você é um representante nosso. E outra coisa, a pessoa que mais modificou o mundo foi Jesus. E não foi usando arma, foi usando amor. Quer mudar as pessoas? Elas não estão te respeitando? Respeite-as, ame, transforme a vida delas através do amor. Através do amor. Você é representante nosso. E essa empresa carrega o nome de Cristo. Somos representantes de Cristo por onde passamos. E precisamos mudar a mentalidade da nossa família, a mentalidade da nossa igreja, a mentalidade dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa família, do nosso trabalho, com o nosso testemunho, com aquilo que representamos ou com o que somos representantes. A nossa fé vai adiante de nós.
As pessoas precisam nos enxergar, antes de nos ver, enxergar Cristo nas nossas vidas. Isso acontece quando Ele imprime a sua lei em nossas vidas. Então passamos a fazer não aquilo que o nosso coração diz, mas aquilo que o Senhor nos ordena. Aquilo que Ele nos ordena. Queridos, não para aí. O versículo 32 diz que eles anularam a aliança, que eles se corromperam e que Deus então se dispôs a tirá-los da situação que eles estavam, fazendo uma nova aliança com eles, imprimindo a lei, versículo 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Por que será que ele disse isso? Na mente imprimirei e também no coração las inscreverei. Por que será? O projeto, ele é uma junção de quê, gente? Mente e coração. Adianta obedecer a Deus só como robô, sem sentir prazer? A palavra de Deus, Jesus fala numa parábola, cita 2 filhos. Um filho, o pai fala: filho, eu quero que você faça isso. O filho fala: vou, pai, vou fazer. Tudo bem. O outro fala, o pai chama o outro filho: filho, eu quero que você faça isso e isso. Não, pai, não vou fazer não. Eu quero que você faça. Não, eu não vou fazer. Não, eu quero que você faça. Não, eu não vou fazer. Com muito custo, o filho vai e faz. O outro que disse que ia fazer, de imediato, o que ele faz? Não fez. Ele não faz. Ele disse que ia fazer e não fez. O outro, com muito custo, com muita luta, foi lá e fez. Esse texto ele é muito profundo, mas vou, de uma forma muito sucinta, abranger um aspecto. O importante não é só obedecer. Não é só fazer o que você tem que ser feito, mas como se faz. O prazer de servir a Deus. Não é só que eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe na escola dominical, eu aprendi que eu tenho que dar o dízimo, ou que eu aprendi que eu tenho que obedecer, ou que eu aprendi isso, ou que eu aprendi. Não é só porque eu aprendi, mas é porque é um privilégio. É um privilégio. Sinomar, você tem quantos anos de conversão? 8 anos. Fez diferença Cristo na sua vida? É um privilégio muito grande? Por que ser desperdiçado? Se é um privilégio muito grande, alguns não tiveram a experiência, porque não é oportuno, não é privilégio, não tiveram a experiência de viver fora da igreja, depois converter, ter essa diferença de Deus dirigir os passos da família, de Deus dirigir os passos dos filhos. Muitas pessoas não tiveram essa experiência. E às vezes não valorizam tão bem a experiência de ter Deus guiando os nossos passos, indo antes de nós, protegendo a nossa família. Às vezes nós valorizamos aquilo que ainda não aconteceu ou aquilo que aconteceu. Mas e as coisas que não aconteceram? E as coisas que Deus não permitiu acontecer nas nossas vidas? As coisas que Ele preservou, que Ele cuidou. Experiência com Deus não é só aquilo que Ele nos dá, mas é aquilo que Ele não permite acontecer nas nossas vidas. Quantas viagens, tudo tranquilo, tudo bem. A experiência é só daquele que veio, aconteceu um acidente e ele não morreu. Eu tenho um testemunho para contar, eu estava no ônibus, morreu todo mundo, mas eu fiquei. Tá, e o outro que viajou, não teve nada, não é uma experiência também? E aquele que viajou 3.000 quilômetros dirigindo e não aconteceu nada, nem um pneu furado. Como é que foi? Não tem nada para contar não. Tem nada para contar não? Porque não, viajei 3.000 quilômetros, não aconteceu nada. Que bênção. Você não tem nada para contar não? 3.000 quilômetros, não tem nada para contar não? Tinha que acontecer alguma desgraça para ter alguma coisa para contar. A gente é assim. Por que tem que acontecer desgraças e alguma coisa boa depois para a gente ter alguma coisa para contar? Nós precisamos aprender a contar os nossos dias.
Me dê um coração sábio para que eu aprenda a contar os meus dias, para que eu aprenda a contar sobre Cristo através dos meus dias. Unimos a mente e o coração, e aí nós encerramos, damos por fim, quando ele diz: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No projeto da nossa vida, quem é o nosso Deus? Sem brincadeira e de verdade, quem é o nosso Deus? É o nosso coração. Quem tem regido as nossas escolhas, a nossa vida? O meu Deus é o meu coração? São as minhas vaidades? É a minha família? Ela tá acima de Deus? São os meus filhos? Quem é o meu Deus? Ele diz: eu quero fazer uma aliança com você. Nessa manhã Deus está dizendo para cada um de nós: eu quero fazer uma aliança em que eu vou imprimir a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração cada palavra. Você vai ter prazer, você vai sentir a minha palavra, a minha lei. Não vai só entender, mas vai sentir ela no seu coração. O seu espírito vai tremer, você vai sentir a minha lei, a minha palavra, a minha presença, porque a lei é a presença de Deus em nossas vidas. É Ele presente através dos nossos dias, através dos nossos gestos, através das nossas escolhas. O avivamento acontece quando decidimos, quando não optamos, mas decidimos entregar a nossa vida por completa a Cristo, a Ele. Ele vai dirigir os meus passos, Ele vai guiar a minha família, Ele vai controlar a minha mente e o meu coração, e eu vou senti-lo em todas as partes do meu corpo. Cada pelo do meu corpo vai sentir Cristo Jesus. Cada fio de cabelo, cada sensação e cada emoção, vai ser Ele que vai imprimir, vai ser Ele que vai dar. Agora isso acontece. O prazer em Cristo, o prazer na sua lei, acontece quando abrimos o nosso coração, quando firmamos um compromisso e deixamos Ele imprimir a sua lei na nossa mente, no nosso coração. Eu sei que não foi pensando nisso que traduziram imprimir. Mas uma folha, quando você faz um projeto a lápis, você pode apagar diversas vezes e refazê-lo. 10, 15, 20, 50 mil vezes. Você pode reutilizar aquela folha. Mas uma folha impressa, você não a reutiliza para mais nada. É para aquilo que ela foi usada para aquilo e ponto. Para que Deus quer te usar? Para que Deus quer te usar? É bonito ver todas essas crianças aqui na frente, não é? Foi lindo, foi maravilhoso. Só que poucos professores se dispuseram, poucas pessoas se dispuseram a ser professores, de acordo com a proposta do trimestre. Queridos, por que o professor tem que estar na escola dominical todo domingo? Por que não pode ser uma vez só por mês? Não, eu posso, mas é uma vez por mês. Por que não pode ser uma vez por mês? Porque uma criança da idade da minha filha, ela vê o professor uma vez por mês. Não precisa ser da idade da minha filha, não. Pode ser da Rebeca. Ela vê o professor uma vez por mês. Criança de 6, 7 anos, 5 anos. Até os 7 anos, ela vê uma vez por mês. Ela não confia naquela pessoa. Ela não se abre com aquela pessoa. O professor vai gastar meia hora da aula tentando conquistar as crianças, fazer elas ficar dentro da sala de aula. Os pais que estão aqui, isso é mentira ou é verdade? É verdade. Pois bem, eu pastoreei uma igreja e quando eu chego numa igreja, qual que é a surpresa? Um menino de 11 anos de idade,
não teve professor, o mesmo professor todos os dias na escola dominical. O que aconteceu com ele? Ele, aos 11 anos de idade, ele não sabia se ele era menino ou menina. Ele não sabia se ele gostava de menino ou se ele gostava de menina. O pastor é uma figura importante na vida da criança. Mas uma criança consegue conversar com o pastor depois do culto? Uma criança consegue conversar com o pastor depois do estudo bíblico? Conversar? Pastor, faz favor, quero conversar com o senhor, senta aqui. Consegue fazer isso? Tem 50 adultos atropelando a criança. A culpa não é nem do pastor. Mas quantos adultos precisam dele naquela hora? Beleza. A criança não teve um professor que ficasse ali na escola dominical. O que aconteceu com ela? Ela precisava se abrir com alguém. Ela não podia abrir com o pai. Ela sabia o que o pai pensava. O pai era crente. Ela tinha medo. Ele tinha medo. Ele não podia se abrir com a mãe, tinha medo. Não podia se abrir com o professor de escola dominical, ele não conhecia ninguém. Ele se abriu com quem? Com quem que vocês acham que ele se abriu? Com o professor da escola. O que o professor falou? Nós vamos agora lá no não sei na onde, e nós vamos fazer um documento. Você está com medo de quê? Dos seus pais e da sua igreja? Eles são obrigados a te aceitar do jeito que você é. Você está com medo? É porque você já sabe que você é homossexual. Você tem que assumir isso. Foi a palavra que a criança de 11 anos ouviu. Foi a palavra que ele ouviu. Ele não tinha ninguém dentro da igreja para se abrir. Não tinha ninguém na igreja. A igreja não se dispôs a fazer aquilo que precisava fazer. Queridos, estou falando isso porque a escola dominical precisa de professores. Culto infantil precisa de professores. A nossa igreja precisa sair para evangelizar? Precisa. Mas tem coisas aqui para serem feitas. Coisas aqui para serem feitas. O lanche, a minha esposa nunca assistiu um culto de domingo à noite. Nunca assistiu uma liturgia. Sabe por quê? Porque ela precisa fazer o lanche das crianças. Nós precisamos de pessoas para ajudar a fazer o lanche. Acha que isso não é importante? Acha que isso não é serviço? É um serviço muito importante, muito digno. Precisamos de pessoas para ajudar a fazer o lanche. Precisamos de pessoas para dar aula no culto domingo à noite, infantil, porque é culto, não é brincadeira. O culto infantil das crianças de 7 anos para cima não tem nada de diferente do pastor aqui. Ó. Se você for assistir um culto infantil, se assusta. A professora, eles têm a liturgia deles, eles têm o louvor deles, chega lá, a professora vai pregar para ele, não conta história, ela vai pregar para eles. Ela não conta história, ela prega. E se bobear, as crianças estão sabendo sobre missões mais do que muitos adultos. Elas sabem porcentagem lá na Índia, de cristãos, da luta deles, sabe de muita coisa. Muita coisa. Elas têm ouvido pregações, não são historinhas. Não que histórias não sejam importantes, são importantíssimas na faixa etária de alguns. Nós precisamos dispor o nosso coração, a nossa mente e as nossas mãos. Ser dentro e fora da nossa igreja aquilo que Deus quer que sejamos, para a glória dEle. Para que o seu filho, para que o seu neto seja a igreja do futuro melhor do que a igreja que nós fomos. Não que fomos ruins, não que eu tenha sido um mau crente ou seja um mau crente, mas eu não quero que minha filha seja igual a mim. Eu quero que ela seja muito melhor do que eu. Um crente muito melhor do que eu. Muito mais temente e muito mais cheio do poder do que eu. O sacerdócio universal, ele tem uma característica e ele é visualizado muito claramente na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Quando um anjo do Senhor diz para os discípulos de Jesus... Espera aí, eu estou confundindo aqui. Pastor João, me ajuda. Foi Jesus ou foi o anjo que disse: recebereis sobre vós o Espírito Santo de Deus? Atos 1:8. Em Atos 1:8. Vamos ler a Bíblia, Atos 1:8. Carlos, joga para a gente ali, por favor. Atos 1:8.
A igreja de pé, nós vamos ler esse texto de pé, em alto e bom som. Em alto e bom som. Jesus estava subindo aos céus, deixando seus discípulos, e eles estavam preocupados: como, para onde iremos, o que faremos, o que vamos fazer? E aí vem a resposta: juntos, mas fala para essa janela tremer. Se precisar quebrar isso aqui, que quebre. Atrapalha até a transmissão, mas fala em alto e bom som. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas de Cristo, para Ele fazer das nossas vidas o que precisa ser feito. Nós, muito mais importante do que parar um carro no peito, muito mais relevante do que a força humana, é a força da ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, transformando ambientes, lugares, pessoas por onde nós passamos. Por onde nós passamos. Querido, você não tem dinheiro para fazer uma reforma na sua casa, pintar a sua casa? Deixa o Espírito Santo inundar e transformar, não só reformar a sua casa, mas transformar a sua casa, a vida da sua família. Deixa Deus fazer coisas que precisam ser feitas. Em um determinado momento da história de Jesus, ele foi para a sua cidade natal e ele foi mal recebido. Disseram: esse não é o fulano? Jesus, filho de Maria, filho do carpinteiro? É ele que a gente está aqui respeitando dessa forma? Não, peraí, ele? É ele? Não, e diz que Jesus saiu de lá e não fez o que precisava ser feito, o que ele se dispôs a fazer, porque ele foi rejeitado. Não rejeitemos a ação do Espírito Santo, a ação de Deus nas nossas vidas. Quantas coisas precisam acontecer nas nossas casas, quanta coisa precisa acontecer na nossa igreja. Abramos a nossa mente, o nosso coração, para que Deus seja Senhor, para que Ele venha reinar, para que Ele venha operar. Amém?